Bom, eu estou aqui vendo claramente o José Martins, o Diego, o Roberto, o Gustavo. Tinha mais uma pessoa que acabou de sair. Muito obrigado pela participação nessa mentoria gratuita, articulada brilhantemente pela equipe de Evoluto, liderada pelo Eloy. Muito obrigado, Eloy, por esta oportunidade. Ok? Eu vou à guisa, fique à vontade se você quiserem ou não colocar em suas câmeras. Eu pediria, eu vi que todos estão mutados, deixar o microfone no mudo e eventualmente se você quiserem fazer uma intervenção ou faz um toque no chat ou alguma coisa parecida, tá bom? Eu vou começar compartilhando minha tela cadê? Ok. Share screen, ok. Tá aqui. Ok, vou colocar no modo apresentação. Isso, tem só uma defasagem de alguns segundos. Tá, pronto. Eloy, você poderia, por favor, confirmar que a tela do tema da nossa mentoria está sendo visto? Tá, tudo Perfeito. certo, tudo certo. Obrigado. Então, bom, vamos dar início, então, à discussão desse tema, né? Como implantar na empresa. Embora o tema vendas consultivas, volta e meia, de forma recorrente, surge em múltiplas plataformas, em ofertas, em textos, etc., eu gosto de iniciar essa conversa falando um pouquinho e ouvindo, claro, a vocês sobre como venda consultiva pode ajuda as empresas a terem basicamente duas coisas. E isso vamos elaborar na sequência. Como ajuda a construir um relacionamento valioso com nossos clientes e como, em última instância, estar a serviço do que interessa, da razão pela qual os clientes compram, que é impactar positivamente a performance, o desempenho ou resultados da empresa como um todo ou de uma área específica. Eu queria, antes, se Eloy permitir, falar um pouquinho sobre qual o objetivo dessa mentoria, já que eu tenho acompanhado algumas outras e há vários modelos de apresentação. O que eu me proponho fazer hoje com vocês é apresentar questões que são de fundamento, ou seja, questões que são as alicerces de tudo que deveria ser feito em termos de vendas B2B. Nesse contexto, venda consultiva é uma das providências mais importantes, quiçá a mais importante. Para fazer isto, eu vou apresentar alguma informação, vou abrir para trocarmos ideias. Este é um encontro entre profissionais, eu não tenho o objetivo de dar uma aula sobre o tema, e desta maneira irmos conversando sobre que mudanças, que melhoras podem acontecer nas suas áreas comerciais, nas suas empresas, de tal maneira a embutir o mindset da venda consultiva. Em um estágio mais avançado, implementar a metodologia de vendas consultivas. Se para vocês estiver ok, eu vou dar início então com esse tom. O objetivo é analisar como suas empresas, suas áreas comerciais poderiam se beneficiar de abraçar essa metodologia e vou dar espaço para trocarmos a respeito e eu vou intercalar esses nossos momentos de diálogo com a apresentação de algumas informações, ok? Bom, o tema é este, como implantar na empresa. Então, talvez a primeira pergunta que se coloca é a seguinte: bom, eu antes de entrar na apresentação do tema, eu vou falar só o que eu vi que era necessário, falar algumas coisinhas a meu respeito e talvez o que me dá credibilidade para poder apresentar essa mentoria. Até o ano 2009, como muitos de nós, eu já passei por grandes empresas, para atuação tanto aqui no Brasil quanto no exterior, sempre na área de comercial B2B. Às vezes trabalhando na interseção de marketing e vendas, às vezes somente na área de
venda, porque já havia uma área de marketing com vida própria. Por que digo até o ano 2009? Porque até esse ano eu fui seletista, depois decidi assumir em tempo integral um trabalho que eu fazia esporadicamente, e eu decidi criar uma empresa para ajudar empresas a melhorarem resultados em vendas B2B. Para mim estava muito claro, por ter estado do lado de cá, de tudo que eu vivi procurando fornecedores que me ajudassem a resolver problemas centrais das equipes de venda que eu liderei, equipes de vendas B2B. E encontrava coisas assim um tanto quanto superficiais. Então, o que eu fiz foi, tive que sair para os Estados Unidos, para a Europa, atrás de metodologias que me permitissem, com propriedade, falar de uma maneira bem assertiva para gestores sobre quais são os caminhos e como é que se percorrem esses caminhos. Isso me levou a fundar a Ventas, que é a empresa que eu lidero. Nós trabalhamos nesses últimos 10, 11 anos com centenas de empresas. Hoje estava fazendo uma conta, deve ter sido alguma coisa como 350, 400 empresas, num país todo, de diversos portes, normalmente médio e grande porte. Não porque tenha problemas muito diferentes das de pequeno porte, mas porque há orçamento, há abertura para mudança. Mais recentemente, nos últimos 2 ou 3 anos, já temos percebido uma mudança de donos de médias e pequenas empresas se atentando para essa providência. Em paralelo, eu tenho uma atuação na academia, em grandes escolas de negócio no país. Posso mencionar a FGV, posso mencionar o IBMEC, posso mencionar a PUC, a Universidade Católica no Rio, posso mencionar o INSPER. Então, nessas organizações, eu dou aulas há praticamente 30 anos, um pouquinho mais talvez, sempre nessa área de marketing e vendas B2B. Então, esse sou eu. E isto me tipifica o que eu posso entregar e o que eu não posso entregar, ok? Mas vamos então a voltar para o tema. O tema nos remetia a como implantar, né? Mas primeiro me parece que faz sentido construir um certo consenso em torno do que é venda consultiva, para que serve, é um método, são diretrizes, existe uma metodologia, existem várias, se existem várias, existem algumas melhores que as outras. Eu tenho uma lâmina para falar a respeito, que é a seguinte, aqui. Nesses anos todos atuando muito proximamente a gestores e a equipes de vendas B2B, eu percebo que o grande objeto de transformação é a mudança de mindset. Isto significa a compreensão profunda e praticada, tanto pelos gestores quanto pelas equipes de vendas, do que significa ser um profissional de vendas. Nós temos, de décadas atrás, uma figura meio caricata, que era o vendedor que visita clientes com uma série de predicados pessoais. Estamos falando de boa aparência, boa dicção, de mostrar empatia, ser uma pessoa agradável e oferecer produtos na tentativa de que o cliente se convença que precisa. Desde essa figura caricata de décadas atrás, estamos evoluindo, sem dúvida. Então, hoje em dia, se fala muito em características dos produtos, em vantagens, em benefícios. Então, estamos certamente numa migração para o que deveria ser o trabalho de um profissional de vendas. E eu coloco nesse contínuo de aprimoramento o papel do médico. Aparentemente, não haveria uma correlação imediata entre o objeto de trabalho, entre o preparo de um médico e o de um vendedor. Isto em termos, como eu estava dizendo, o médico é um profissional que ele é preparado para poder, quando está, é claro, numa consulta presencial ou à distância, ele tem um método para poder ajudar o seu cliente, seu paciente. Esse método consiste em, primeiro, ouvir sobre os sintomas que esse paciente, esse cliente tem, e ele simultaneamente vai observando.
Essa observação é sobre o tom da pele, sobre algum tique nervoso, sobre o fundo dos olhos, sobre a queda de cabelo. Enfim, ele está observando e ouvindo. Quando o cliente, barra paciente, ele esgota o relato dos sintomas, o médico começa a fazer perguntas específicas, de tal maneira que, complementando as informações fornecidas pelo cliente, o médico obtém informação a partir de perguntas. Tudo isto constitui um método. O método do médico se chama de anamnese. É um método no qual ele se cerca de toda a informação necessária através da declaração espontânea do cliente, do paciente, através da resposta que o cliente dá para o médico, em função das perguntas que ele formula e em função da observação que ele faz. Uma vez fechado esse conjunto de informações, o médico faz o depara. Ele sabe, e essa é a expertise dele, que quando um cliente barra paciente relata informações que ele mentalmente faz um checklist, ele está cumprindo com um protocolo. E o médico é preparado para poder fazer a seguinte correlação. Quando estas informações vinculadas ao protocolo que o senhor está levantando estiverem presentes, ou na sua grande maioria, existe uma grande chance da origem, da causa do problema que produz esses sintomas ser esta. O paralelo seria bom. O que isso tem a ver com o médico, com o vendedor, Miguel? O médico é uma pessoa extremamente preparada, ele conhece tecnicamente como funciona o organismo humano, como funcionam as células, os tecidos, os órgãos, o sistema que compõem o corpo humano. Então, o que isso tem a ver com o nosso trabalho como vendedores ou como gestores de vendas? Eu acho que tem tudo a ver. Porque é quando nós, profissionais de vendas, mergulhamos através de um método de anamnese também, formulando perguntas que têm a ver com o funcionamento ou a falta de funcionamento adequado de uma área da empresa ou da empresa, que nós estamos simultaneamente entendendo aonde que estão as dores dessa empresa, leia-se, aonde que há oportunidades de melhor atendê-los, e também, em paralelo, através de nossas perguntas, acionamos o modo comprador no cliente. De que maneira? Na medida em que ele começa a elaborar para não responder, ele vai também criando um cenário no qual ele não tinha parado para pensar. E cliente assim, ele é muito competente na operação status quo, em como as coisas estão hoje. Não é muito comum você encontrar um gestor de uma empresa ou de uma área específica que alterne, que combine seu dia a dia, tocando a operação da sua empresa e se perguntando, será que existem novas maneiras de fazer? Será que eu deveria ter uma nova estratégia? Será que eu deveria ter novos processos, novas ferramentas? Deveria ter um nível de competência distinto? Esse justamente é nosso papel. Então, vem essa primeira provocação em relação ao paralelo entre o que um vendedor profissional deveria fazer, o paralelo com o que faz um médico. Nós podemos vestir o traje, o uniforme de vendedores profissionais, sempre e quando tivermos condições de mergulhar na compreensão do nosso paciente, que é uma empresa, que é uma área de uma empresa. E eu, tendo feito esse paralelo, eu gostaria de saber se o que vocês acham? É razoável? É uma forçação de barra da minha parte fazer essa analogia? O que vocês acham? Eu estou abrindo aqui a minha tela para poder vê-los e conversamos a respeito sobre essa primeira definição. Então, como implantar vendas consultivas é nosso tema, mas primeiro queria construir um certo consenso em torno do o que é vendas consultivas. Já intuitivamente poderíamos afirmar, é um método, Miguel, então, que poderá nos levar de um ofertante de portfólio para alguém que se comporta como um médico. O paralelo é esse, médico-paciente, vendedor profissional com seus clientes. Isto lhes parece razoável? Ô, Fernanda, bem-vinda. Está aqui alguém no chat. Opa,
Fernanda? Está me ouvindo, Fernanda? Ah, Gustavo diz sim, faz todo sentido. Ângela, faz sentido. Carlos, obrigado, obrigado. Perfeito, perfeito. Então, eu acho que Fernanda, ela está me vendo, ela está... Ah, não, é somente a fotografia, me parece. Mas ela não está respondendo. Antônio, tudo bem, Antônio Carlos? Essa afirmação faz sentido para você também? Perfeito. Então, opa, Antônio Carlos, analogia, ok. Diego também, bacana, bacana. Então, portanto, imaginem um médico como ele é valorizado na nossa sociedade, em todas elas, né? Porque é uma pessoa extremamente importante para preservar o estado de plena saúde nosso ou para recuperar qualquer não conformidade. É uma pessoa que passa a vida estudando, pesquisando, 24/7, não tem horário para preservar do outro. Olha só que paralelo interessante. Imagina que um cliente diga, Antônio Carlos, Gustavo, Diego, enfim, que diga, olha, Ângela, nossa, tem aqui um participante chamado Humilde, muito bom. Imagina que um cliente nosso diga, é extremamente importante para a saúde, para a vida, para o desenvolvimento da minha área ou da minha empresa, ter o Gustavo, ter o Antônio, ter qualquer um de nós como parceiro, porque ele está zelando porque eu sempre tenha o melhor resultado, a melhor performance possível, em uma área de atuação ou na empresa como um todo. Se a gente levar a fundo esse paralelo, é como se nós nos tornássemos médicos de excelência para que nossos pacientes eles não precisem preocupar-se com sua saúde. Da mesma maneira, opa, tem uma consulta aqui no chat. Ok, o paralelo, perfeito. Então, eu vou, uma vez feito este consenso, eu queria prosseguir com a apresentação, ok? Perfeito. Antônio, faz um joinha para mim se você está vendo o vendedor versus médico. Perfeito, obrigado. Então, agora sim, vem a pergunta, né? Por que é necessário, Miguel? Já entendi. Mas se eu fizer isso, o que acontece? Eu vou ser um médico empresarial, mas ser um médico empresarial é como frase bonita, mas eu quero saber como vender mais, como reter mais clientes, como abrir espaço para incrementar a venda nos mesmos clientes, fazer cross-selling, upselling, diversificar meus atendimentos. Eu vou tentar responder essa pergunta, não com informações que nascem em mim. Uma das coisas que eu aprendi nesses anos todos é que se espelhar em melhores práticas é um excelente caminho para testar o que vem dando certo em outras organizações. Então, eu trouxe para vocês de fato, um estudo, porque uma pesquisa que é feita anualmente, eu participo dessa pesquisa nos últimos 10 anos, devido a meu nome, meu e-mail está na base de dados deles, então todo ano eu recebo um e-mail me convidando a responder a pesquisa, que é bastante interessante. Nessa pesquisa, eles tentam identificar por que razão algumas empresas são sistematicamente mais bem-sucedidas em vendas do que seus competidores. E o curioso é que ao longo desses 10 anos, as razões identificadas continuam exatamente as mesmas, com leves percentuais de diferença. Isso leva a comunidade que trabalha em torno de melhores práticas a reconhecer que há caminhos assertivos para você trilhá-los, habilitando-se a novos resultados. Esse estudo, ele é muito interessante, o nome da empresa já é muito interessante. A empresa se chama CSO Insights. CSO significa Chief Sales Officer. Na tradução seria o líder da área de vendas. Insights são, como o nome indica, sacadas, né? Vislumbres. Então, o nome da empresa é Vislumbres para Líderes de Vendas. E olha que interessante o nome do estudo. Se chama Anatomia das Organizações de Venda de Classe Mundial. Classe mundial, melhores práticas, são termos que são utilizados indistintamente.
Eles, até alguns 2 ou 3 anos atrás, faziam com 1.400 empresas. Opa, tem aqui uma consulta. Cadê? Ok, desculpem alguém. Carlos, desculpa, vou precisar sair. Ok, Ângela, tá bom, Ângela, entendo. Então, estava dizendo que antes eram 1.400, mas não há perdas significativas em relação a amostra ser de 1.200, até porque muitas empresas têm várias unidades de negócio, que chamam de business units. Então, aqui tem em torno de 4.500 a 5.000 respondentes no mundo todo. Então, a pesquisa tem 3 grandes blocos. O primeiro bloco é como é que o senhor mensura sucesso? Essa pergunta aparentemente é irrelevante, né? Porque, eu trabalho em venda, sucesso é bater a meta. O que a gente aprende na mundo afora é que resultado, como o nome indica, resulta de fazer a coisa certa da maneira certa. Isso significa que eu tenho que ter elementos que me permitam mensurar ao longo do caminho se eu estou habilitado no dia a dia a chegar à meta lá na frente. O segundo tipo de pergunta que eles fazem é a seguinte: nestes indicadores de desempenho que o senhor utiliza para saber se está fazendo a coisa certa, da maneira certa, o senhor bateu a meta até mais 5, de mais 6 a mais 10, e para baixo também, de 95 a 99, de 90 a 94. O terceiro grupo de perguntas é da seguinte natureza: quais foram as providências que o senhor tomou no ano passado para que sua empresa ou sua área de vendas B2B tivesse um melhor desempenho? E tem algumas sugestões e tem espaço para você indicar o que não está escrito. Então, qual o grande mérito dessa pesquisa? Que uma vez que dá o tratamento estatístico adequado, é possível identificar quem está correlacionado a ter batido mais as metas nos indicadores que ele utiliza. E imediatamente se analisa quais foram as providências que eles tomaram. Em princípio, parece fazer sentido. Estou mostrando agora alguns indicadores que são os que foram repetidamente mencionados pelos respondentes à pesquisa. A soma dá mais de 100, porque você poderia mencionar mais de um desses indicadores: aumento de receita de venda, captura de novas contas, aumento de eficácia de vendas e por aí vai. E esta é a grande descoberta ou a grande confirmação. Os 2 fatores que são fundamento. Miguel, eu quero uma ferramenta que um CRM, um inbound, outbound. Calma. Isso é na sequência. O fundamento para você se habilitar a maximizar teu desempenho de vendas são essas 2 variáveis. E eles apresentam na forma de gráfico quais são os 3 níveis de performance que eles encontraram. Estão aqui. Antônio Carlos, faz um joinha para mim se aparece uma figura colorida. Obrigado. Então, aqui você tem no eixo horizontal processo de venda, no eixo vertical relacionamento com o cliente. Vocês observam que há 4 categorias de processo e 5 categorias de relacionamento. E é na interseção dessas 4 com 5 categorias que você tem 3 níveis de performance. 1, 2 e 3. Miguel, intuitivamente o vermelho é o de pior e o verde é o melhor? Exatamente. Olhem a primeira constatação interessante. Não existem 3 de cada 10 empresas, mundo afora, que fazem o dever de casa direito. No nível de performance 3, não chegam a 30%, ou seja, há muita coisa por ser feita nas empresas, nas suas áreas comerciais. Opa, Roberto Ramos. Perfeito, é isso mesmo, Roberto. Daqui a pouquinho eu vou abrir novamente para trocas, e aí vocês liberam seus microfones, pode ser? Acho muito interessante isso. Então, independente do que significa cada caixinha, tanto na horizontal quanto na vertical, e quem tiver interesse, depois eu vou deixar meus dados para eu encaminhar esta apresentação, significa o seguinte: eu avanço no eixo horizontal da ausência de processo para um processo que
indica a força de vendas. Qual é o passo a passo, desde a identificação de oportunidades até o fim de um ciclo de vendas, início de um novo ciclo, e serve simultaneamente para o gestor gerenciar a equipe em função dos indicadores de desempenho, gestão de performance. Então, quanto mais formalizado esse processo e quanto mais ele pauta a maneira como a empresa ou a área de vendas atua, melhor. Vou para a direita. E para cima, avança entre, olha, eu sou mais um dentre tantos que vendem estes produtos e serviços, para o nível lá em cima, que acontece quando o cliente considera que você, fornecedor, que você, profissional de vendas, é crítico para o sucesso da empresa dele. Poderíamos nos perguntar, não precisamos responder, mas poderíamos nos perguntar, né? Da carteira dos meus clientes, quem considera que eu sou essencial para o sucesso dele? Então, nós teríamos um caminho para a direita, embaixo, na horizontal, e um caminho para cima. É na interseção desses dois caminhos, avançando na diagonal, que mais rapidamente chegaremos ao nível 3. Entendi, Miguel, mas isso está bonito como lâmina, mas o que acontece de fato com as empresas que conseguem tanto implementar processo e fazer com que este paute a maneira como se vende, com a construção de uma relação que leve o cliente a dizer que eu sou, como fornecedor, muito importante para ele. Eu trouxe para vocês desculpem, alguns resultados dessa pesquisa. Olhem os números. Eu não tenho nenhuma dúvida que o melhor investimento em qualquer empresa não é em alvenaria, não é em otimizar produto, não está na área de finanças, não está na área de TI, está na maneira como a gente vende, está nas providências na área comercial. Hoje em dia, é muito difícil você dizer, poder afirmar categoricamente que o que você vende não tem um equivalente, não tem, jamais terá um produto substituto que possa razoavelmente entregar alguma coisa como a que você entrega. É cada vez mais difícil se diferenciar por produto. Aí vem uma pergunta, Miguel, entendi, mas ser bem relacionado e ser preferido pelos clientes significa também que eu tenho uma vantagem competitiva importante. Perfeito. Mas hoje em dia, em produto, meu produto ser muito melhor, produto, serviço ser muito melhor que a concorrência, é meio difícil. E se eu pensar em termos de preço, não é um jogo que me interesse sempre ser o mais barato. Se eu tiver um serviço pós-venda, meu concorrente também pode ter. Então, Miguel, aonde que está hoje em dia a essência da vantagem competitiva em negócios B2B? Vai aparecer na terceira linha sublinhado. Na maneira como ela vende. Na maneira como ela vende, significa a maneira como eu, vendedor, enxergo aonde que há oportunidades para meu cliente melhorar a sua performance, seu resultado, através, por meio do que eu vendo. Em outras palavras, o cliente compra o que é bom para ele, que é melhorar a receita, melhorar a eficiência, melhorar a produtividade, diminuir despesas, diminuir custos. Isto que ele compra. O que eu vendo deve estar a serviço do que ele compra. Por isso que um grande desafio nas áreas de vendas é deixarmos de falar sobre portfólio até o momento no qual o cliente conseguiu, a partir do nosso diálogo, com ele, vislumbrar uma situação no futuro, que a gente chama de visão de futuro, imagem de solução, na qual ele passa a operar de maneira diferente e a ter uma nova performance. E aí a pergunta é, como passo do ponto A ao ponto B? Graças ao que nós temos para oferecer. Então, muda a conversa no sentido que eu não vendo mais os meios, e sim os fins. E o que o cliente compra são fins. Que fins são esses? Mudança de resultados na empresa ou na área dele. Então, esta é uma constatação importante. Se eu quero iniciar esse caminho, eu vou avisando de que não é fácil. Não é fácil por quê?
O eixo horizontal, que é processo, não tem nenhum segredo. Define etapas, descreve etapas, identifica quais são os indicadores que você quer acompanhar para ver se cada etapa está acontecendo a contento. Aí não tem nenhum segredo. Tem muito trabalho, tem ferramentas, não tem problema. O grande desafio é mudar a maneira como nos relacionamos com o cliente, tendo como premissa básica que nosso trabalho como profissionais de vendas não é vender, é encontrar maneiras de que nosso cliente melhore seu resultado. E aí, se encontramos essas maneiras, aí sim faz sentido ele comprar o que nós vendemos. Por isso eu digo que não é fácil, porque é uma mudança de modelo mental, é uma mudança de modus operandi, para eu deixar de ser um promotor de portfólio e passar a ser alguém que está centrado e focado na melhoria de resultados dos seus clientes. E aqui vem a conclusão, e deixo a palavra já com vocês. Então, Miguel, concretamente, que providências eu tomo para me habilitar a ter essa performance do nível 3? A primeira é construindo um relacionamento profissional. Relacionamento profissional significa, Miguel, ter uma empatia, ter um bom trato, ter um bom relacionamento interpessoal. Sim, mas isso é periférico. A essência está. Teu relacionamento com teu cliente, permite que ele ganhe mais dinheiro, que ele gaste menos? Você é importante para ele. Se não, pode ser um bom amigo, mas não um bom parceiro de negócios. Em que consiste essa migração? Deixar de ser, isto que aparece à esquerda, um vendedor de portfólio, e se tornar consultor de negócios do seu cliente. Miguel, mas eu vou ter que fazer um MBA, eu não sou dessa área, eu sou um técnico, eu sou da área de contabilidade, que vendo serviço, sou um advogado, sou um economista. Não, não se trata de fazer um MBA. MBA não é a resposta. E eu digo isto com propriedade, há mais de 30 anos que eu dou aulas em MBA. Não é a resposta. A resposta é fazer a correlação entre meus produtos e o impacto que esses produtos provocam nos resultados do meu cliente, medido por indicadores de desempenho, de preferência de maneira quantitativa. Então, essa é a primeira providência. A segunda providência, como se faz isto? Através dessa metodologia. Consultor de negócios através da metodologia de vendas consultivas. É por isso que esse tema é relevante, porque pode nos habilitar a maximizar resultados de vendas de maneira sustentável. Não é o pico, não é uma campanha, não é uma promoção, é de maneira estrutural. A segunda providência é gerenciando o processo de vendas, que cumpra com essas características, isso não tem segredo, e alguém tem que fazer o dever de casa, vai aparecer aqui em terceiro lugar. Quem cuida, primeiro venda consultiva, segundo processo. Quem cuida, quem zela, quem gerencia o esforço comercial para que os vendedores ajam conforme o processo e de maneira consultiva, é o gestor. O gestor de vendas sempre e quando ele vestir o chapéu de coach. Não é simplesmente o cargo, não é a função, não é dar tapinha nas costas ou puxar a orelha. É coach no sentido de promover permanentemente o desenvolvimento de cada um dos seus liderados, de cada um dos vendedores, para que desta forma eles tenham sistematicamente melhoras nos seus resultados, na sua performance e nos seus resultados. Então, é isto que acontece. Eu vou deixar a palavra com vocês. Queria saber de vocês, primeiro, que se esta informação é importante, é relevante para vocês, conhecer quizá um pouco do estágio de maturidade comercial das suas empresas. Em que sentido maturidade comercial? Não, Miguel, nós já temos, já preparamos toda a nossa equipe em metodologia de vendas consultivas. Aliás, falando nisso, não existe uma só. Vendas consultivas é um conjunto de diretrizes e diversas empresas fazem uma costura elegante com método para que essas diretrizes sejam aplicadas. Você tem N. Eu vejo, às vezes, com certa preocupação, uma certa promoção indiscriminada da metodologia de spin selling. Spin selling é ótima, mas é uma entre muitas. Então, se é a mais adequada para a sua empresa ou não, é necessário uma certa curadoria. Mas, de qualquer maneira, spin selling é ótimo. O processo de venda não tem segredo,
Miguel, na minha empresa temos processos, temos indicadores, eu como gestor, eu sou um piloto de Fórmula 1 no cockpit, vendo indicadores no meu CRM, e isto serve para eu atuar pontualmente, apoiando um vendedor que precisa. Ótimo. E terceiro, por esse trabalho, Miguel, de identificar como ajudar, como apoiar meus vendedores para que melhorem performance, é que eu sou o coach da minha equipe. Essas, em resumo, são as informações mais relevantes sobre por que implementar vendas consultivas é fundamental para as empresas. Processo é tranquilo, isso você encontra muitas fontes. Metodologia, você pode escolher uma entre várias, mas tem que ser muito disciplinado, e esse é um grande desafio para nós, profissionais de venda, porque significa autodisciplina, para nós policiarmos e não estarmos sendo, entre aspas, vendedores em demasia, ofertando coisas e não estando a serviço do cliente na perspectiva de consultor de negócios. Eu vou dar a palavra a vocês. Se vocês quiserem falar 2 minutinhos, nós estamos... Ah, não, temos tempo, 15h43. Eu falo rápido, porque às vezes quando eu falo muito, o tempo tende a escapar. Gustavo, nós falamos no início, eu queria dar a palavra a Antônio Carlos. Você, por gentileza, Antônio, você poderia falar conosco? Sim, boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Pronto. Gustavo, você está ouvindo Antônio Carlos? Estamos. Pronto. A nossa experiência, eu sou na área da consultoria empresarial, né? Meu interesse de ouvir também essa mentoria é saber os processos. E atualmente eu trabalho numa gestão de uma organização, uma fundação no ensino superior e que tem que vender um produto, apesar de que não é de empresa para empresa, é de empresa para o cliente, para o consumidor, mas você vê que as coisas se aproximam, né? Eu acho que as coisas são muito próximas e é um desafio, porque hoje no mercado é um mercado diferente, né? A gente tem que vender o produto que é o ensino, é uma dificuldade enorme, porque até mensurar a qualidade é mais difícil do que um produto que você esteja anunciando, então a gente passa por alguns desafios. Hoje, de forma mais profissional, as organizações já têm, né, a sua equipe de venda, que antes nem se falava nisso, né, se publicizava e tinha. Então, o cenário muda, então tem uma equipe de venda, tem a linha de uma venda consultiva, tem instituições que têm equipe preparada de marketing para fazer todo esse processo, tem um coach de equipe, e tem até um nome de consultoria também. Eles são os consultores e aqueles que vão fazer efetivamente a venda, que vão apresentar. E às vezes a gente apresenta nas empresas, entendeu? Uma empresa vendendo o serviço que é o ensino. Então é uma experiência bem interessante. Então, para mim, agregou a sua fala naquilo que a gente já vem trabalhando aí nesse sentido de se preocupar em preparar melhor a equipe. E hoje foi um aprendizado para mim, assim, eu vejo que, depois da sua fala, Carlos Miguel, eu percebo que o coach de equipe está fragilizado, precisa trabalhar mais a equipe para ter métricas. Existe muita falha nesse sentido ainda daquilo que eu estou gerindo atualmente, né? Mas Antônio, a minha experiência valeu. essa dor que muito obrigado pela sua observação. Essa dor que você está relatando de coaching, não se preocupe, ela é generalizada no mercado. E eu posso te dar um depoimento assim muito baseado na realidade, porque meu dia a dia se alterna entre atender empresas e dar aulas de MBA. Então, e as aulas de MBA não é aluno de graduação, é um profissional que está no dia a dia no mercado. E aluno de MBA não quer saber de definição teórica, quer saber como resolve o problema dele hoje, né? Então, por isso eu me sinto muito à vontade. Coach, o gestor como coach, como mentor da sua equipe, nos Estados Unidos já tem alguma coisa em vendas, alguma coisa como 10, 12 anos, sendo uma metodologia bastante difundida. Quando eu converso com clientes de diversos setores econômicos, de diversas áreas, eles parece que uma área assim que não seria com ele, não, mentoria, coach, isso é para RH, para nos ajudar. Isso não é conosco. Não, é com o líder de qualquer área, é com o líder de vendas. Então,
Tanto assim que no final eu vou mostrar, a gente desenhou um serviço todo parametrizado, como costuma ser na Evoluto, de um produto exatamente de coaching, porque não é por ter habilidades inatas que alguém se torna coach, como sempre na vida. Talento, mas é passo a passo também. Então, a gente parametrizou tudo que é necessário como método para essas duas vertentes, para vendas consultivas e para coaching. Porque, Miguel, faltou processo? Não, não faltou. Porque você só consegue fazer o trabalho como coach de maneira a conseguir máximo resultado se você tem processo, porque o coach começa na identificação de aonde existem não conformidades, aonde existem hiatos, aonde existem gaps nos indicadores de performance. Para aí você intervir em tempo hábil, para não comprometer o resultado futuro. Se não tem indicadores, não tem processo, não tem coaching. Aí é somente aconselhamento. Então, o americano costuma ter algumas frases assim bem de efeito, né? Eles são muito pragmáticos. E ele diz que todo movimento nas últimas décadas em torno da área de vendas migrou do que é comportamental para o que é muito mais técnico. E eles sintetizam isto com uma frase que diz o seguinte: injetando ciência na arte de vender. É um pouco isso, né? Nos cercando de método, nos cercando de ferramentas, nos cercando de uma racionalidade que nos permita gerenciar a venda, mas, por outro lado, com o nosso tempero individual, latino, de muito mais relacionamento também interpessoal. Então, é na combinação de ambos que a gente consegue o melhor resultado. Muito obrigado, Antônio. Você queria complementar? Eu queria dizer que está claro muito o que você disse. Inclusive, eu terminei fazendo até, quanto gestor, uma formação em coach para poder eu ajudar os outros lá, né, naquela relação, e foi bem interessante. E é basicamente o que você disse mesmo. Então, às vezes, muitos estão na linha do aconselhamento e não exercendo um papel mesmo de coach para poder fomentar a equipe. Muito bom. Muito bom, é isso mesmo, Antônio. Gustavo, não sei se você ou alguém gostaria de fazer alguma intervenção, algum comentário. Carlos, Antônio, bom, Carlos, primeiro assim, né, parabenizar por tudo aí que você nos trouxe, que realmente traz um cenário interessante. Algumas coisas que eu vejo, né, e que eu acho que eu queria a sua opinião, essa questão do coach, acho, né, o coaching inserido hoje, ele já se mostrou há muito tempo, né, que é uma ferramenta, quando muito bem estruturada, o potencial dela é absurdo, né, e o tempo de resposta é muito rápido. Mas o que acontece é o seguinte: o que eu vejo assim dentro do processo o que eu quero ver essa sua opinião é dentro do que a gente vê de uma vivência prática. E aí aonde que é a minha percepção que o coaching ele entra, percebe-se barreiras, e a consultoria e a venda consultiva também. É que boa parte das empresas elas tendem a olhar muito para o ponto final de chegada e não o processo de construção. E aí eu enxergo a venda como o que eu chamo de ponta da lança. Então, ou seja, ela é muito eficaz, é muito eficiente. Se você tem uma estrutura, por exemplo, ou como uma flecha, se você tem um arco que consegue, né, dar uma atenção que proporciona alta velocidade, você tem alguém que tem eficiência e saiba manuseá-lo, o resultado é muito mais positivo. E o que a gente percebe, e o que eu vejo hoje, até nos clientes que eu atendo, é que eles ainda têm uma dificuldade de criar essa identificação do seu próprio negócio. Perfeito, é isso mesmo. Então, e aí entra muito isso. Eu falo porque assim, eu atuo como coach já há quase 10 anos. E só para você ter uma ideia, um livro que eu venho estudando é esse aqui, do Brian Adams, né, que é Estratégia Avançada de Venda. Ele fala muito sobre a questão do vendedor sniper, né?
que é muito interessante. Mas, e aí acontece isso, o que eu vejo hoje, e até boa parte dos gestores, é uma dificuldade dele conseguir entender o seu próprio negócio para ele conseguir passar isso para o outro. Então, você cria né, você implanta dentro de uma empresa uma metodologia ou, né, uma tentativa de aplicar uma metodologia de venda consultiva, em alguns casos, que esse vendedor consultor, ele não consegue ter domínio exato sobre o que ele está fazendo e como ele pode fazer. Perfeito, Gustavo. Olha, tua intervenção vai ao encontro de tudo que eu já vi na minha vida. Eu tenho, tanto na vivência docente em programas de MBA, quanto na facilitação de workshops em empresas, há um módulo que a gente trabalha muito fortemente que é importantíssimo, que é o de prospecção. Prospecção não se trata de comprar uma ou outra ferramenta. Não somente. Isso é a ponta da lança, utilizando a tua expressão. A prospecção tem que responder primeiro a uma pergunta, né? Por que teus clientes deveriam comprar o que você vende? Por que teus clientes deveriam comprar de você e não de outro? A literatura de vendas trata isto como proposta de valor. Na minha experiência, eu não encontrei uma única empresa que tivesse isto claro. Então, se isso não está claro, se você não sabe por que teu cliente deveria comprar de você e não de outro, menos o cliente vai saber. Então, dentro da metodologia de vendas consultivas, dentro da transformação de um vendedor histórico, tradicional, para um consultor de vendas, a primeira questão é de negócios. Vamos falar em negócios. Por que teu negócio existe? Para resolver que tipo de problemas empresariais em que tipo de clientes? Então, isto não é uma fala de professor ou de facilitador de workshop. Isto tem que ser construído pelas equipes da empresa. E quando eu faço isso, Gustavo, interessante falar sobre isso, quando eu faço isso, às vezes dá uma briguinha séria, porque tem gente que tem pontos de vista muito firmes que conflitam com o do colega sobre a razão deles serem. Então, a base para tratar isto vamos falar sobre negócios, já que vamos ser consultores de negócios, já que venda consultiva dá serviço disso, por que a gente existe? Aqui tem Você é de onde, Gustavo? Sou de Belo Horizonte. Eu atuo em Belo Horizonte. Eu viajo muito o Brasil todo por conta da minha empresa e das escolas de negócios, né? E eu gosto muito de viajar a Minas. Tem gente simpática, se come bem, lugares bonitos, barzinho, tem tudo. Ah. Você conhece Varginha? Conheço, já atuei muito lá. Sul de Minas, aliás, Varginha, Pouso Alegre, Lavras, Boa Esperança. Isso. Aí a gente chegando lá vê o Pelé, né? Naquela... Então, uma vez eu estava indo de Confins a Varginha. E aí o motorista me pegou, eu estava indo e era muito... São 5 horas praticamente, né? Se você para almoçar e tal. E tem um fluxo tremendo de caminhões, né? Então, paramos em um posto, né, para almoçar, e eu vi um caminhão que tinha uma frase escrita no para-choque, como costuma ter, né? E a frase provocou assim uma reflexão imediata. Eu pensei, eu quero ser esse cara. Embora na frase era referente à pessoa física, eu fiz o paralelo de imediato para a pessoa jurídica. A frase dizia o seguinte: só serve para viver quem vive para servir. Só serve para viver quem vive para servir. Falei, bom, esse sou eu, mas em PJ. Só faz sentido uma empresa existir se ela está a serviço da melhoria do resultado dos seus clientes. A brincadeira começa aí. Então, respondendo, tentando ser sucinto, Gustavo, a brincadeira começa aí, em saber por que nós existimos como negócio, para, em função disto, organizar e estruturar o resto. Venda consultiva começa respondendo essa pergunta. E quando eu vejo iniciativas várias de resolver vendas e passa batido por cima disto, eu já fico com o pé atrás. Que horas são? Opa!
Tem 4 minutinhos, eu vou compartilhar a minha tela, só para fazermos a saideira, e quem quiser ficar, pode ficar, tá bom? Antônio, faz um joinha se está uma tela lilás de resumindo. Perfeito. Então, se estes são, digamos, quase falo uma palavra horrível, chamam de drivers, se estes são os impulsionadores de resultados, o que a Ventes, que a nossa empresa, tem a ver com isso? Nós criamos, na Evoluto, duas soluções que vou mostrar print, não vou entrar online, para vocês verem que nós temos um compromisso mesmo em apoiar a empresa para que toquem a vida com isso, né? Está aqui, metodologia de venda consultiva. Quem já conhece Evoluto sabe que do lado esquerdo estão as fases. Temos prospecção, que acabamos de falar, que começa com proposta de valor, ou a razão de ser do teu negócio, mas tem definição de perfil do cliente ideal, que metodologia utilizar em inbound, outbound, social selling, quais ferramentas existem no mercado, etc. Depois, qualificação. Qualificação significa vestir o chapéu de médico, ser profissional de anamnese, saber perguntar para ajudar o cliente a ele enxergar que ele não está ganhando tanto dinheiro quanto poderia e que você pode ajudá-lo a ser quem o leva para esse novo estágio. Depois, a metodologia para apresentação de proposta, negociação e sucesso do cliente. Isto é venda consultivas. O outro produto que a gente tem é o de coaching da equipe de vendas. Miguel, olha, mas e processo? Olha só qual é a primeira etapa, a primeira fase depois de boas-vindas. Processo de vendas e indicadores de desempenho. É inescapável. O fundamento de trabalhar coaching está no processo. Então, quem já tem processo, a gente revisa junto. Quem não tem processo, a gente faz o processo junto. Então, se vocês observarem por essas duas soluções que estão na Evoluto, metodologia de vendas e coaching com processo inserido, nós damos conta das grandes transformações que devem acontecer numa empresa com negócio B2B. E eu gosto de finalizar com uma frase de um rapaz promissor, um garoto com talento, que eu vou mostrar agora. Antônio, Gustavo, já ouviram falar desse garoto, Aristóteles? Muito bom, né? Sempre a gente volta a referências da humanidade, né? Então, tudo que a gente se propõe a fazer é ajudá-los a entender que vendas não depende de ser, desculpem a brincadeirinha, não significa ser o Zé Bonitinho, não significa ser... Opa! Eloy, eu estava já acabando, eu tinha perguntas no ar e a reunião acabou intempestivamente. Você me ajuda a entrar novamente ou é para acabar mesmo? Carlos, tá vivo aí, pode continuar, viu? Ah, perdão. Então, Não não sei o aconteceu que... nada aqui, cara. Tá todo mundo online aqui, nada aconteceu Ih, ainda. meu Deus! Dá um ESC no PPT aí. Sim, eu dei um ESC. Caramba, já estava acabando. Share screen. Eu Cara, volto aqui fica tranquilo, logo. viu? Fica Eu estou, eu tranquilo. estou tranquilo, mas E eu não sei o não que se prende houve. a 1 hora, não. Pode ficar sossegado. Ah, tudo bem, ótimo. Deixa eu ver. Eu não sei por que está dando o fim da apresentação. Ok, deixa eu ver a moçada. Gustavo, abre por favor, teu microfone para me dizer se está a frase do Aristóteles. Ah, tá sim. Perfeito. Então, parece que eu apertei 2 vezes e apareceu o final da apresentação. Era a apresentação do PowerPoint, não era a apresentação da live.
empresas que são nossas clientes a fazer o dever de casa direitinho. Estão aqui meus contatos, está meu nome, e-mail. Quem tiver interesse. Eloy, está me ouvindo? Agora estou sim. Tá. E apareceu instável a conexão. Então, estão aqui meus contatos, o celular é WhatsApp também. Quem tiver interesse em ver meu perfil no LinkedIn ou ler alguns dos artigos que eu publiquei, fique à vontade. Quem quiser ter esta apresentação, manda um WhatsApp, um e-mail para mim, que eu terei o maior prazer de encaminhá-lo na sequência. Ok? O telefone é fácil, está aí, prefixo, e o e-mail também, tá bom? Eu vou parar a apresentação e vou deixar vocês à vontade para quem quiser conversar, quem quiser perguntar, fique à vontade. Ok, voltei. Antônio, está me vendo? Ouvindo bem. Opa! Quero agradecer, foi beleza. Valeu mesmo, viu? Grande abraço. Bom, fico feliz. Eu estou à disposição, se para vocês as informações fornecidas forem suficientes. Espero que esta apresentação que eu preparei com muito carinho para vocês. Miguel, Diego falando aqui. Vocês estão me ouvindo? Diego, estou te ouvindo, mas estou ouvindo outra voz em off. Perdão. Mas, enfim, vou falar aqui que estamos em épocas de home office, né? E aí todos Diego, trabalhando. você tá com uma expressão de sorridente muito bom aqui na foto. É uma foto, pois é uma foto. Em momentos de home office, né, de pandemia, todos em casa, por isso está vendo outra voz. Mas, enfim, Miguel, quero te agradecer pelo curso, só me apresentar aqui rapidamente. Eu estou começando há pouco tempo na área de vendas, tem 5 meses, 6 meses. No Brasil, eu sempre trabalhei em consultoria, e aí na Falcone, e aí onde você falou aí a frase... Poxa, o Falcone foi meu cliente ano passado. Que beleza. Ele diz muito o que você colocou aí, que é o quem não mede não gerencia, né? Então, eu fui consultor lá na Falcone um tempo e hoje eu trabalho numa certificadora chamada QMS, trabalho em Miami. Eu estou nos Estados Unidos, trabalho em Miami, na certificadora. Certo. E Certo. vejo que é interessante eu nessa área de vendas, conhecendo como funcionam os clientes aqui nos Estados Unidos, né? Não são um pouco diferente do caso dos latinos, mas sim são pessoas mais diretas, né? Às vezes até mais pragmática, mais objetiva, né? Exatamente, até na forma da gente prospectar, de conseguir clientes de um e-mail ou de um telefonema, você tem que ser mais direto, você não pode ser mais, tem que ser, às vezes tem que ir realmente direto ao ponto. Mas, é isso. Pois é, e estamos crescendo aqui bastante nos Estados Unidos. A QMS é uma certificadora australiana que fica situada em São Paulo. E aí meu diretor que passou sua mentoria hoje, agradeço muito, foi muito boa. E vou continuar te seguindo aí para aprender um pouco mais. Agradeço, apenas isso. Poxa, aprendemos juntos, Diego, não tenha a menor dúvida. Eu dou aulas nos MBAs porque uma coisa que eu aprendi rápido na vida é que a gente só aprende quando é capaz de ensinar. Perfeito. Primeiro. Segundo, que a troca com os alunos te faz questionar o que você já sabe e rearruma a tua cabeça para melhor. Então, a melhor escola para mim é a docência. Perfeito. Exatamente. Não é, Gustavo? Você sabe disso, né? Eu falo que assim, a docência ela tem duas coisas. Ou você ama ou você odeia. Não tem meio termo. Então, ou você entra numa sala de aula e nunca mais você quer sair, ou você entra numa sala de aula e nunca mais você quer voltar. Certo. Mas sabe qual é o mundo ideal, Gustavo? O mundo ideal é quando você ama e teus alunos amam quando você dá aula. Mas isso aí é uma coisa muito interessante, que assim como a gente vê também nas empresas, né, o Diego, o que ele está passando, essa experiência, eu conheci também algumas pessoas, tenho alguns bons amigos que também já foram do Falcone, enfim. Que existe realmente uma vontade. Muitas vezes o que as pessoas não têm é um entendimento, uma percepção, um entendimento, ou, no segundo caso, elas não conseguem perceber uma confiança. Acho que essa questão da venda consultiva, ela vem
trazendo, e uma coisa que a gente percebe, também um movimento que a gente vê, né, nos últimos anos, é que, de certa forma, eu, né, apesar de não parecer, mas eu sou de, né, já um pouco mais, de uma geração um pouco mais... Somos. Né, mas a gente vê, assim, eu vivenciei muito essa questão da falta de reconhecimento da venda como algo relevante, importante, né? Então, eu quando comecei a trabalhar, eu entrei no mercado de trabalho em vendas porque era um mercado que você, a princípio, não precisava qualificação, Menos era uma coisa filtros. aberta. Mas você também não tinha. Então, assim, as experiências eram o que você tinha no dia a dia. Era você que criava as suas expertises. Não existia uma escola. E você tinha, ao contrário, né? Você tinha aqueles vendedores mais experientes que traziam as suas piores práticas, na maioria das vezes, para te ensinar a ser um vendedor. Então, inclusive dentro das empresas, era a área, digamos assim, menos avaliada, né? Ou menos reconhecida. Certo. Olha, Gustavo, agora que eu lembrei, só para um desagravo, olha, eu não estou falando mal do spin selling, ele está aqui na minha mesa. Mas como está na minha mesa, tem outro, esse livro é fantástico para quem tem interesse em vender para grandes empresas. Essa versão é em inglês, porque eu comprei lá fora. Tem em português, se chama Selling to Big Companies, da Jill Conrad. Tem em português, esse está em inglês. Olha tudo que tem aqui no meu dia a dia. Mas eu tenho aqui nesse imóvel, está cheio de livros. Então, isso que eu digo, né? E não vire fanático de uma solução sem conhecer outras. Avalie alternativas, veja o que faz mais sentido para a sua realidade comercial, para soluções, serviço, produto que você vende, para o nível de desenvolvimento comercial da sua empresa, para qual concorrência que você tem. Faça disto uma análise prévia antes de ir, sem muita reflexão, atrás de um caminho que às vezes não é o mais adequado para você. Era nesse sentido. Não tenho nada contra spin selling. Eu acho o Neil Hackman, está aqui o nome dele, Neil Hackman. Acho um maluco beleza assim, fantástico. Quem quiser ver vídeo dele no YouTube, ele é um psicólogo organizacional de Cambridge, muito bom. Enfim, nada contra, tá bom? Bom, meus caros, eu gostaria de agradecer demais a companhia de vocês nessa live. Foi um prazer grande te conhecer, Gustavo. Diego, muito obrigado pelas tuas intervenções. E, como sempre, Eloy é nosso anjo protetor, né? Então, agradeço muito a todos e eu, através dos contatos que eu passei, fico à disposição caso vocês queiram conversar comigo sobre algum dos assuntos que eu tratei hoje. Tá bom?